A história de Gideão está registrada no livro de Juízes, capítulo 6 ao 8, e é uma das mais fascinantes narrativas militares e espirituais da Bíblia. Ela se passa em um período turbulento da história de Israel, conhecido como os Dias dos Juízes, quando o povo alternava entre períodos de obediência e rebelião contra Deus. Durante esses ciclos, sempre que Israel pecava, Deus permitia que fossem oprimidos por nações inimigas. E foi nesse contexto que surgiram os midianitas, um poderoso adversário que assolava a terra. Os midianitas eram um povo nômade que invadia Israel anualmente, saqueando colheitas, roubando animais e deixando o povo faminto. Essa opressão durou 7 anos, mergulhando Israel em desespero. Sem comida e sem esperança, o povo clamou a Deus por socorro. Em resposta, Deus decidiu levantar alguém para libertar seu povo. Esse alguém seria Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão era um homem comum, vivendo em tempos difíceis. Ele estava escondido moendo trigo em um lagar, um lugar destinado a espremer uvas, para evitar ser visto pelos midianitas. Foi ali, em meio à sua rotina humilde, que um anjo do Senhor apareceu a ele. O mensageiro celestial disse: "O Senhor está contigo, homem valoroso." Essas palavras surpreenderam Gideão, que respondeu: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?" Apesar de sua hesitação inicial, o anjo continuou, encorajando Gideão a liderar o povo contra os midianitas. Para confirmar que realmente estava falando com um mensageiro divino, Gideão pediu um sinal. Ele ofereceu carne e pão ao anjo, que tocou os alimentos com sua vara, fazendo-os pegar fogo instantaneamente e desaparecer. Isso convenceu Gideão de que havia falado com alguém enviado por Deus. Mesmo assim, Gideão ainda precisava de mais garantias. Ele pediu outro sinal: uma lã colocada no chão, que deveria ficar molhada de orvalho, enquanto todo o restante permaneceria seco, e vice-versa no dia seguinte. Deus atendeu pacientemente ambos os pedidos, confirmando sua vontade. Com o coração fortalecido, Gideão começou a reunir homens para enfrentar os midianitas. Surpreendentemente, 32 mil voluntários se apresentaram para lutar ao lado de Gideão. Parecia uma força considerável, até compararmos com o tamanho do exército inimigo. Os midianitas tinham mais de 135 mil homens acampados nas planícies de Jezreel. Ainda assim, Deus tinha outros planos. Ele sabia que a vitória viria dele, não da força militar de Israel. Por isso, Ram ordenou a Gideão que reduzisse drasticamente seu exército. Primeiro, Deus instruiu Gideão a dispensar todos aqueles que sentissem medo. Isso resultou em 22 mil homens indo embora, restando apenas 10 mil. Mas Deus ainda achou esse número excessivo. Ele então sugeriu um teste envolvendo água. Os que bebessem, lambendo-a como cães, permaneceriam, enquanto os que ajoelhassem para beber deveriam partir. Esse processo final deixou apenas 300 homens. Com apenas 300 homens, Gideão recebeu outra oportunidade de fortalecer sua fé. Durante a noite, ele e seu servo Purá foram ao acampamento midianita para espionar. Enquanto escutavam, ouviram um soldado inimigo contar um sonho estranho. Um pão de cevada rolando pelo campo e derrubando uma tenda. Outro soldado interpretou: "Esse pão representa Gideão, filho de Joás. Deus entregou Midian e todo o seu exército nas mãos dele." De volta ao acampamento israelita, Gideão compartilhou o que havia ouvido. Inspirado pela certeza da vitória prometida, ele elaborou um plano engenhoso. Cada um dos 300 homens receberia 3 itens: uma trombeta, uma jarra de barro e uma tocha. Esses objetos, aparentemente insignificantes, se tornariam armas poderosas nas mãos de Deus. A estratégia era simples, mas eficaz. Os 300 homens cercariam o acampamento midianita durante a madrugada. Ao sinal de Gideão, eles quebrariam as jarras, acenderiam as tochas e soprariam as trombetas simultaneamente, gritando: "Pela espada do Senhor e por Gideão." O som das trombetas ecoaria pelas colinas, e a visão repentina das tochas iluminando a noite criaria caos absoluto entre os inimigos. Quando chegou o momento, tudo aconteceu conforme planejado.
300 homens posicionados ao redor do vasto acampamento midianita executaram suas tarefas com precisão. Ao comando de Gideão, eles quebraram as jarras, acenderam as tochas e sopraram as trombetas, gritando em uníssono. O som ensurdecedor e a luz súbita causaram pânico entre os midianitas. Confusos e assustados, os midianitas começaram a lutar uns contra os outros, acreditando que estavam cercados por um exército enorme. Homens tropeçavam, gritavam e fugiam em todas as direções. Sem disparar uma única flecha ou brandir uma espada, os 300 homens de Gideão causaram a derrota total do exército midianita. Foi uma cena de completa desordem. Depois da batalha, Gideão liderou uma perseguição implacável contra os remanescentes midianitas. Ele capturou seus líderes, Zeba e Zalmuna, e os executou em retaliação pela morte de seus irmãos. Esse momento marcou o fim da opressão sobre Israel. O povo finalmente experimentou paz, libertação e restauração. Após a vitória, Gideão fez algo controverso. Ele criou uma capa sacerdotal, que acabou sendo usada para idolatria. Embora ele não tenha percebido imediatamente os danos que isso poderia causar, essa decisão teve consequências negativas para Israel. Após a morte de Gideão, o povo voltou a adorar ídolos, retomando o ciclo de pecado e opressão. A história de Gideão termina com uma nota reflexiva. Apesar de sua grande vitória, ele não conseguiu garantir mudanças duradouras em Israel. Isso demonstra que, mesmo quando Deus realiza grandes milagres, cabe ao povo manter sua fidelidade e seguir os princípios divinos. Ao longo da narrativa, vemos claramente a mão de Deus guiando cada detalhe. Desde a escolha de Gideão até a seleção dos 300 homens, tudo foi cuidadosamente planejado para mostrar que a vitória pertence ao Senhor. Gideão é um exemplo marcante de como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Os eventos também destacam a importância da fé e da obediência. Gideão seguiu as instruções de Deus, mesmo quando pareciam absurdas. Ele confiou no plano divino, mesmo diante de probabilidades impossíveis. Essa atitude foi fundamental para o sucesso da missão. Outro aspecto impressionante é a simplicidade das ferramentas usadas. Trombetas, jarras de barro e tochas. Objetos cotidianos transformados em instrumentos de milagres. Isso mostra que Deus pode usar qualquer coisa disponível para realizar seus propósitos. A batalha também revela a astúcia estratégica de Gideão. Ele aproveitou o elemento surpresa e explorou a psicologia do inimigo, causando confusão e pânico. Sua liderança foi crucial para coordenar os 300 homens e garantir que todos agissem em sincronia. Depois da vitória, Gideão recusou o título de governante, lembrando ao povo que só Deus deveria ser reconhecido como soberano. No entanto, sua decisão de criar a capa sacerdotal mostrou que ele ainda tinha falhas humanas, como todos nós. A história de Gideão é uma das muitas narrativas encontradas no livro de Juízes, cada uma delas retratando diferentes aspectos da relação entre Deus e Israel. Esses relatos são ricos em lições históricas e espirituais, oferecendo insights sobre a natureza de Deus e sua interação com a humanidade. Os eventos envolvendo Gideão também refletem temas recorrentes na Bíblia, como a dependência de Deus, a coragem em meio ao medo e a importância da obediência. Esses temas aparecem repetidamente em outras partes das Escrituras, conectando a história de Gideão a um panorama maior. Embora a história termine com a morte de Gideão e o retorno de Israel ao ciclo de pecado, ela continua sendo um testemunho poderoso do que Deus pode fazer através de uma pessoa disposta a confiar nele. Gideão pode não ter sido perfeito, mas sua fé e obediência trouxeram libertação para toda uma nação. Se você gostou dessa jornada pela história de Gideão, quero te convidar a continuar explorando outros relatos fascinantes da Bíblia. Há tantas histórias incríveis que moldaram a história da humanidade e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos sobre a Bíblia e sua riqueza histórica e espiritual. Aqui, compartilhamos estudos detalhados e narrativas cativantes que ajudam a entender melhor as Escrituras. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos que possam se interessar por essas histórias fascinantes. Até a próxima.